Olá! Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. João Luiz Marinello, neurocirurgião, para conversar um pouquinho do assunto tão importante e muitas vezes bem pouco conhecido para a nossa população, que é a morte encefálica. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís, pelo convite. Doutor, fale um pouquinho para a gente sobre o que é a morte encefálica. Pois bem, para todos entenderem, de um ponto de vista bem prático, o que é morte encefálica, a morte encefálica é uma situação clínica em que há a perda completa e irreversível de toda a função neurológica. Essa perda irreversível pode ocorrer por vários motivos, né? Geralmente um trauma, um AVC, né? São situações clínicas que podem levar à deterioração cerebral irreversível, né? E essa deterioração cerebral ela é avaliada através de exames clínicos realizados por médicos, inclusive médicos especialistas, e confirmadas através de exames confirmatórios, exames diagnósticos complementares. Doutor, quanto tempo demora para concluir esse protocolo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o tempo do diagnóstico da morte encefálica ele varia de acordo com a idade do paciente, né? Geralmente adultos e crianças acima de 2 anos, o tempo médio entre as avaliações clínicas, né, que são 2 avaliações clínicas feitas por profissionais diferentes, ocorre no intervalo de 6 horas. Tanto que para crianças que acabaram de nascer, de 7 dias até 2 meses de idade, essa avaliação, esse intervalo de avaliação pode variar em até 48 horas. Doutor, como é feita a avaliação da função cerebral durante o processo? A avaliação da função cerebral, né, ela é feita através de 2 tipos de exame, o exame clínico e o exame diagnóstico confirmatório. É importante entender que o exame clínico ele funciona através basicamente do exame do médico em relação ao paciente. E isso é feito geralmente pelo médico especialista, né, um intensivista, um neurologista, um neurocirurgião e um outro exame, um outro médico, que pode ser qualquer médico, para comprovar e para confirmar o exame do primeiro paciente. Nessa avaliação clínica vão ser feitos testes neurológicos que avaliam a patência e a função do tecido cerebral, basicamente relacionado a uma estrutura importante chamada tronco encefálico. Então nós avaliamos testes que visam avaliar a questão da função motora, dos reflexos de tronco encefálico, nós avaliamos a possibilidade desse paciente respirar sozinho, ou seja, sem a ajuda dos aparelhos, e se no término dessa avaliação, todos os exames tiverem negativados, ou seja, o paciente não apresenta nenhum tipo de resposta aos exames, a gente tem a primeira etapa do processo do protocolo de morte encefálica concluído, que é o que nós determinamos o paciente com coma irreversível. A partir desse momento, qualquer coisa que você fizer para esse paciente não terá nenhum efeito positivo do aspecto clínico. Você não vai recuperar a função neurológica, você não vai agregar um prognóstico melhor para esse paciente, porque do ponto de vista da função neurológica, ele já se encontra em caráter irreversível. A partir desse momento, com esses 2 exames negativos para qualquer tipo de atividade de função neurológica, para definir o diagnóstico de morte encefálica, há necessidade de um exame confirmatório, que esse exame pode ser um eletroencefalograma, pode ser um Doppler transcraniano, um exame funcional, uma ressonância funcional, e em alguns casos um exame mais invasivo, que seria a arteriografia. A partir desse momento, caso esse exame dê negativo para a função, o exame clínico mais o exame confirmatório de negativo para a função cerebral, para a atividade da função cerebral, a gente está diante do diagnóstico de morte encefálica. E aqui vem um detalhe bem importante. O exame clínico, por vezes, não acompanha o exame confirmatório. Ou seja, você tem um paciente que foi realizado 2 testes, os exames vieram negativos para a função, só que o exame confirmatório veio com algum tipo de função, com algum tipo de atividade. O eletro mostrou um traçado elétrico, o fluxo de sangue para o cérebro mostrou no Doppler transcraniano. Isto não significa que esse paciente
vai ter algum tipo de sobrevida. O que acontece? O exame clínico, ele antecipa o exame diagnóstico. Ou seja, às vezes você tem esse atraso entre o exame clínico e o exame diagnóstico final, né? O exame confirmatório, Thaís. Nesses casos, você não pode dizer que o paciente está em morte encefálica. Você pode dizer que ele está em coma irreversível, mas o diagnóstico de morte encefálica depende do exame clínico mais o exame confirmatório. E isso às vezes causa bastante problema para as pessoas entenderem essa diferença, mas é importante. O diagnóstico de morte encefálica é exame clínico confirmando os 2 testes clínicos mais o exame confirmatório que mostra nenhum tipo de atividade de função cerebral. Nossa, uma mensagem, né, deixando aí sobre a importância, sobre o que é a morte encefálica, né, incentivando também as pessoas, muitas vezes, de tirarem as dúvidas, né? Coisa que eu gostaria de falar também, que é muito importante para as pessoas entenderem, que às vezes o termo morte encefálica ele está muito relacionado com a questão de doação de órgãos. É importante as pessoas saberem que a abordagem das questões relacionadas à doação de órgãos nunca é feita pelo profissional médico que está assistindo o paciente. Ou seja, né, o médico fala do diagnóstico de morte encefálica e a partir desse momento, se foi um paciente que em vida teve algum tipo de manifestação, desejo de doação, ou a família espontaneamente abordou sobre esse assunto, há uma equipe específica composta por vários profissionais da área de saúde que abordam sobre a questão de morte encefálica. Isso justamente, Thaís, ocorre pelo fato de não ter nenhum tipo de viés, de não ter nenhum tipo de ruído na conversa do médico, do paciente, de que o médico que deu o diagnóstico de morte encefálica, na sequência já está falando sobre captação de órgãos, tá? Então, são coisas que geralmente estão relacionadas, mas elas não coexistem, ou seja, não é porque um paciente necessariamente tem o diagnóstico de morte encefálica que ele vai ser necessariamente um doador. A gente gostaria que todos fossem doadores, mas essa ponte entre a morte encefálica e a possibilidade ou desejo de o paciente ser um possível doador, isso é feito por uma equipe específica, que é a equipe da captação de órgãos, né? E relacionado à importância das pessoas entenderem sobre o diagnóstico de morte encefálica, né? Primeiro, pelo próprio fato de eu ter dito dessa relação, e não necessariamente o paciente com morte encefálica ser um doador, mas é óbvio que hoje em dia, quanto mais pessoas tiverem acesso ao que é a morte encefálica, entender que a partir deste momento não tem mais o que ser feito do ponto de vista médico para retorno da função cerebral daquele paciente, quanto mais pessoas tiverem acesso sobre o que é morte encefálica, eu não tenho dúvida que mais pessoas se interessarão pela questão relacionada à doação de órgãos, à necessidade, ao tempo que você tem que decidir se o paciente pode ser ou não um doador. Então, eu acredito que a importância está nisso, né? No fato de você, com a consciência do termo morte encefálica, a gente vai conseguir ter muito mais pessoas se interessando pelo processo de doação de órgãos também. Porque você depende de uma avaliação minuciosa de toda a função neurológica. E isso é feito, na grande maioria das vezes, por profissionais, o médico, o generalista pode fazer essa função, mas é sempre importante ter um médico especialista fazendo pelo menos um dos diagnósticos, pelo menos uma das avaliações. Doutor, conta pra gente como que é esse processo, envolvimento familiar durante a constatação da morte encefálica, como que é isso? Na verdade, a partir do momento que você tem o diagnóstico da morte encefálica, é função do médico assistente explicar essa situação para a família. É lógico que ao longo dos dias, os familiares vão tomando ciência da gravidade da situação e a partir do momento que você aplicou os testes, confirmou os testes clínicos e eventualmente confirmou
no exame diagnóstico complementar e ele mostrou ausência de atividade cerebral, a partir desse momento você fala no diagnóstico de morte encefálica. Antes disso, você não pode tocar no diagnóstico técnico de morte encefálica. Você pode falar que o paciente eventualmente está no coma irreversível, né? Nos exames clínicos que ele não mostra nenhuma função, mas antes dos exames confirmatórios, nunca falar em morte encefálica. Gostaria de agradecer e expressar meu sincero agradecimento à valiosa contribuição e à disponibilidade do Dr. João estar aqui conosco e compartilhar essas informações tão importantes, né, de um assunto tão relevante sobre a morte encefálica. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Thaís, pelo convite.